Olá, muito bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te cure, Deus te liberte. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do 37 até o 47. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, graças por teu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Te pedimos, ó Deus, nessa manhã, o renovar da tua graça, da tua bondade sobre nós, e que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, e daremos a ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos descrito aqui a igreja primitiva, os primeiros cristãos. E nós temos aqui um retrato bem nítido, bem nos detalhes, como era a igreja primitiva, como viviam os primeiros cristãos. E sempre que nós pensamos na igreja primitiva, nós pensamos numa igreja perfeita, completamente perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Só que não, porque a igreja primitiva, ela era também composta de seres humanos. E seres humanos têm problemas. Onde tem ser humano, certamente ali haverá problemas. Porque a Bíblia diz que não há homem que não peque. Era uma igreja viva? Sem dúvida alguma, a igreja primitiva era uma igreja viva. E é um exemplo para nós, é um modelo para nós. Agora, o ser humano ele sempre tem uma tendência à idolatria. O ser humano ele tem uma inclinação para a idolatria. Mas apesar de a igreja primitiva não ser uma igreja sem nenhum problema, a igreja de Atos não é um padrão irreparável de igreja, mas ela é o modelo de igreja para a nossa reflexão. Não é um modelo irreparável, mas é aqui que nós devemos olhar. É para a palavra de Deus, amém?
é o nosso exemplo maior. A igreja que repreende, que disciplina, mas que também ama. É a igreja que é um lugar de bênção. A igreja é o lugar da cura, o lugar da comunhão, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Embora a igreja primitiva não tenha sido totalmente perfeita, nós temos muito a aprender com ela. Se não, tudo a aprender com a igreja primitiva. E como é que vivia então os primeiros cristãos? Como era a igreja primitiva? É aqui que nós devemos nos inspirar, é aqui que nós precisamos olhar, é uma referência para nós, porque olhando para ela, nós temos uma percepção daquilo que Deus deseja de nós. E nós, enquanto igreja aqui na terra, estamos aqui para agradar o Senhor. Como igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, o nosso alvo maior, nosso propósito é agradar a Deus, é servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E evidentemente daqui nós extraímos preciosas lições. Amém? Como é a igreja que agrada a Deus? Como deve ser a igreja que agrada a Deus? Em primeiro lugar, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque o que foi que antecedeu a igreja? O que é que aconteceu um pouquinho antes de Lucas escrever esse texto, todo o livro de Atos dos Apóstolos? O que é que aconteceu um pouquinho antes? Um grande derramar do Espírito Santo na terra. Tão conhecido de todos, o dia de Pentecostes, o dia em que todos os apóstolos, mais algumas mulheres, mais Maria, a mãe de Jesus, estavam reunidos no cenáculo, numa sala no andar de cima, em oração, porque o Senhor Jesus tinha dado ordens aos apóstolos que não saíssem de Jerusalém até que recebessem o poder do alto. E nós temos esse dia descrito para nós em Atos mesmo, no capítulo 1, no verso 12, quando diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todos os discípulos, todos os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, no andar de cima, juntamente com algumas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos do Senhor Jesus, em oração. De repente, veio um vento impetuoso, está descrito também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós vemos isso quando veio um vento impetuoso, encheu todo o ambiente e apareceram línguas como de fogo que repousaram sobre cada um deles, e todos eles começaram a falar em outras línguas, ficaram cheios, portanto, do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a igreja que agrada a Deus é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo entrou, o Espírito Santo marcou, o Espírito Santo selou, o Espírito Santo ensinou a falar em outras línguas. E, de repente, todos ficaram ali transbordando de alegria, como se estivessem embriagados. E quais foram as consequências desse enchimento no Espírito Santo? Normalmente, quando nós pensamos no dia de Pentecostes, falamos em Pentecostes, no enchimento do Espírito Santo, nós usamos para enfatizar o dom de línguas. Mas não aconteceu só o dom de línguas, aconteceu muito mais coisas. Por exemplo, o verso 41
nos diz aí que houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas com uma pregação do apóstolo Pedro. Olha a consequência do enchimento do Espírito Santo, do Pentecostes. Num único dia, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Foram batizados no mesmo dia. E como é que viviam essas pessoas? Como passaram a viver essas pessoas? O que é que Lucas nos diz dessa igreja cheia do Espírito Santo, que agrada a Deus? Como é que eles viviam? Primeiro, era uma igreja onde o estudo da palavra era feito com profundidade. O estudo da palavra, a meditação da palavra, a ênfase era a palavra de Deus. Como deve ser uma igreja que agrada a Deus hoje? Uma igreja em que a palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus é tida como, em primeiro lugar, a ênfase sempre é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. O primeiro sinal de uma igreja que agrada a Deus não é o quanto ela dança, o quanto ela grita, o quanto ela pula, o quanto ela bate palmas, ou se deixa de bater palmas, ou se ela chora com facilidade ou não chora com facilidade. Todas essas coisas são boas? São. Fazem parte do culto? Sim. Não tem nenhum problema. Nós mesmo aqui, nós dançamos, nós batemos palmas, nós glorificamos a Deus. Podemos também chorar sem nenhum problema. Mas um grupo comprometido com a palavra de Deus, em primeiro lugar, é esse que agrada a Deus. Diz aí o verso 42, você leu comigo, no 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, era um grupo verdadeiramente comprometido com as Sagradas Escrituras, que levava muito a sério a palavra de Deus. Um grupo em que sua doutrina era basicamente bíblica. Esta é a igreja que agrada a Deus. É uma comunidade que tenta viver o conteúdo da palavra de Deus, e não aquelas formas religiosas. É um grupo que tenta viver o conteúdo da palavra de Deus e não dogmas humanos. É a Escritura que julga todas as coisas. É a Escritura Sagrada que vai julgar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. É a Escritura Sagrada que vai ser a única regra de fé, de prática cristã. As Sagradas Escrituras vai ser o ponto de partida, o ponto de chegada. A Sagrada Escritura vai ser o ponto de vista. A Sagrada Escritura vai ser o ponto de apoio. A segunda marca de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja de comunhão. Como está dito aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A Bíblia, Sagradas Escrituras. Perseveravam também na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa comunhão, em primeiro lugar, tem que ser com Deus, o Pai, e com seu Filho, Jesus. É a comunhão chamada comunhão vertical. Em primeiro lugar, diz a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 3. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a tua comunhão deve ser com Deus o Pai e com Jesus Cristo, ou seja, comunhão na vertical. Em segundo lugar, a nossa comunhão, ela deve ser na horizontal, ou seja, com os nossos irmãos. E é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus que vai nos levar a ter a comunhão com os irmãos.
É a minha comunhão na vertical que vai promover a minha comunhão na horizontal. É o que diz o Salmo 133. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Toda pessoa que tiver uma boa comunhão na vertical, com o Pai e com o Filho Jesus, automaticamente terá também uma boa comunhão na horizontal com os seus irmãos. Amém? Agora, numa comunhão verdadeira, de uma relação fraterna, gostosa, calorosa. Em terceiro lugar, a nossa comunhão, ela é no nível social. Veja o que diz o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa é a comunhão em nível social. Vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora, fique atento a esse versículo 45, que eu vou ler um outro versículo no capítulo 11, no verso 29, aqui mesmo, de Atos, e que diz algo tremendo, que está em concordância com esse. Eu vou ler Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os discípulos de Jesus, cada um de acordo com suas posses, decidiram enviar socorro. O que o 45 está dizendo é que cada um, de acordo com as suas posses, doavam, e outros recebiam conforme suas necessidades. Olha que maravilha. O 11:29 diz que conforme suas posses enviavam socorro, doavam. O 2:45 está dizendo que outros recebiam conforme as necessidades. Então é a Bíblia Sagrada que nos ensina o que realmente significa socializar os bens. Existem muitos sociólogos aí famosos, mas antes de qualquer sociólogo humano famoso, a palavra de Deus já nos ensinava como realmente socializar os bens. Os que tinham, de acordo com suas posses, doavam, e os outros recebiam de acordo com suas necessidades, de forma que ninguém tinha falta de nada. Por isso o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 15: o que colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. O que colheu muito não sobrou, não teve sobra, não esbanjou, e o que colheu pouco também não teve falta alguma. Ou seja, pessoas conforme os seus bens doando, pessoas conforme suas posses ajudando, a pessoas conforme as suas necessidades. Porque comunhão verdadeira, queridos, não é apenas a comunhão que vem de cima. A verdadeira comunhão não é apenas com Deus o Pai e com Jesus. A verdadeira comunhão não é apenas também na horizontal, com beijos e abraços dos irmãos. Mas a verdadeira comunhão, ela se traduz em gestos, ela se traduz em bens, ela se traduz em pão que mata a fome, em alguma vestimenta que aquece. A verdadeira comunhão, ela se traduz também num alimento que mata a fome. Terceira marca de uma igreja que agrada a Deus é a igreja de adoração. A igreja que adora, ela estuda a palavra de Deus,
ela dá ênfase à palavra, ela tem comunhão na vertical, na horizontal e também na social, e ela também adora a Deus. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 8, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não existe adoração a outro, a não ser a Deus. Não existe culto a outro, a não ser a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então é uma igreja que adora. E uma igreja que adora, ela vai superar todos os conflitos doutrinários, que muitas vezes são infantis até, conflitos doutrinários que são muitas vezes absurdos, ridículos e até estúpidos, porque o que nos divide são as coisas mais simples, mais infantis, mais banais, como por exemplo vestimentas. Um tipo de vestimenta divide os cristãos. Bater palmas ou não bater palmas divide os cristãos. Uma igreja se diz igreja do fogo, julga a outra dizendo que a outra não tem fogo, e isso causa divisão. As coisas mais simples, mais ridículas. Eu estava essa semana vendo um vídeo de uma banda de louvores. Ela ministra louvores chamados corinhos de fogo, com ritmos de muito tradicionais no Nordeste, chachado, shot e etc. Então essa banda se apresentou em uma cidade do Nordeste, não me lembro exatamente qual, e ali naquela igreja lotada, eles cantaram um hino chamado Corinho de Fogo, que dizia assim, que o homem das mãos furadas está passando por aqui, sinta ele aí. E aquele hino, aquele corinho, aquele ritmo todo alegre, aquela igreja então começou a bater palmas e se colocou de pé imediatamente, começou a saltar e a louvar e a glorificar a Deus e a dançar. Então houve todo aquele movimento naquela igreja. E de repente eu vi um outro vídeo da mesma banda que apresentou numa outra igreja em Santa Catarina o mesmo hino, o mesmo corinho de fogo, mas a atitude daquela igreja em Santa Catarina foi totalmente contrária dessa. Não houve quem nem ficasse de pé. Algumas poucas pessoas bateram palmas, embora os cantores tentassem incentivar, fazer com que houvesse o mesmo movimento da outra igreja, mas não houve nada. E aí eu fui ler os comentários. Imagine os comentários. Desceram o pau nessa igreja de Santa Catarina, dizendo que era uma igreja fria, que povo frio, que povo morno, que não tinha o Espírito Santo, que o homem das mãos furadas estava longe dali. Imagine o absurdo, a estupidez. Aquela igreja que pulou, que dançou, que gritou, era cheia do Espírito Santo. E essa outra, porque não houve as mesmas manifestações, não tinham o Espírito Santo de Deus. São as coisas mais absurdas que separam os cristãos, infelizmente. Mas há uma quarta marca de uma igreja que agrada a Deus. É aquela igreja que celebra a Santa Ceia do Senhor como sendo o ponto mais alto da sua liturgia. Veja o 42, ainda em Atos 2:42, diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o celebrar da ceia do Senhor com reverência, com temor, com tremor. É um ato repetitivo, porque repete-se a cena do Calvário, cada vez que se celebra a ceia do Senhor. Rememoriza-se a entrega voluntária de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus por cada um de nós, no simbolismo do pão e do vinho. É uma igreja que sempre faz isso. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte, até que o Senhor Jesus volte, a igreja sempre irá rememorizar a cena do Calvário. Amém? É uma igreja criativa, porque é uma igreja que ora, que faz orações. O que é uma oração? Uma oração é um segredo espontâneo da alma que é dito para Deus, em segredo. Ninguém vai perguntar para você o que você orou a Deus. O pastor não vai perguntar, os irmãos não vão perguntar o que você orou. É um segredo livre, espontâneo, que é dito do coração, de um coração apaixonado por Jesus. Às vezes é um segredo espontâneo dito de um coração triste, às vezes de um coração que está sofrendo, dolorido. E é a oração. E é entre você e Deus, Deus e você. É uma igreja também que tem a sua adoração também informal. Além daquela adoração formal no templo, no culto, conduzido por um sacerdote, por um pastor, por um líder, a igreja que agrada a Deus, ela tem também a sua adoração informal nos lares, nas casas, nos grupos menores, de uma forma descontraída, sempre com ali uns comes e bebes, e com muita alegria. É uma igreja do grupo pequeno. Essa também é a igreja que agrada a Deus. Diz aí o verso 46, que você leu comigo, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Com alegria, de casa em casa, o grupo pequeno, de uma forma bem descontraída. É uma igreja liberta, é uma igreja adulta, é a igreja que agrada a Deus. Mais uma marca, a quinta marca de uma igreja que agrada a Deus, é a igreja que evangeliza. Diz o verso 47, você leu comigo? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso fala de evangelismo. Quem acrescentava era o Senhor. Dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É uma evangelização baseada na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na longanimidade de Deus. Nada de pressão, sem nenhuma imposição, nada na força. Não adianta métodos se Deus não tocar o coração. Não adianta métodos se o Espírito Santo não quebrantar os corações. É no poder de Deus. Porque o verso 43 diz que havia sinais e prodígios. Ou seja, tem que ser no poder de Deus, pela graça de Deus, pela simpatia também. Veja o 47, diz: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Muitas vezes, certas igrejas ligam um louvor, um som, no último volume.
Qual é o vizinho que aguenta um negócio desse? Como é que vai conquistar a simpatia se não houver um esforço para que haja essa simpatia? Às vezes a pessoa vai evangelizar um ímpio, alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus, chega para ela dizendo: olha, para você ou é o céu ou é o inferno. Ou você quer sair do inferno e vir para o céu? Ou quem tem Jesus tem o céu, quem não tem Jesus está no inferno. Tudo isso é verdade, mas é dessa forma que você vai abordar uma pessoa? Será que você vai conquistar a simpatia dela? Chegando dizendo para ela: ó, ou Deus, ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Eles, está dizendo aí, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E por conta disso, dia a dia, o Senhor ia acrescentando mais e mais aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Finalmente, há uma última marca que eu quero pensar com você, de uma igreja que verdadeira agrada a Deus. Ela se torna um ninho de consolação, de acolhimento. Aquela igreja, ela é o lugar da verdade, é o lugar do descanso, o lugar do abrigo. Mas também, ela não omite aquilo que diz a palavra de Deus aqui em Atos 14, 22. O que é que diz Atos 14, 22? Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Com muitas tribulações é que nos importa entrar no reino de Deus. Não adianta esconder isso, não adianta querer omitir isso. A omissão é pecado também. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A igreja verdadeira não ensina um evangelho light, não ensina a teologia da prosperidade, não ensina que você pode tudo, que você consegue tudo, basta você querer. Deus pode fazer prosperar? Claro que sim. Deus pode me dar tudo que eu desejo, Deus pode, mas eu não vou omitir que o reino de Deus também é caminho de cruz, de renúncia, às vezes de sofrimento. Discípulo de Jesus também, às vezes, é esmagado. Discípulo de Jesus também, eventualmente, passa por sofrimento, esmagado pelos reveses da vida. Se não acontecer nada disso, glória a Deus e aleluia. Mas se acontecer, não será surpresa nenhuma. Amém? Reino de Deus é felicidade no meio da renúncia. Reino de Deus é felicidade no meio da calúnia, no meio da opressão. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que Deus nos ajude a sermos essa igreja que verdadeiramente agrada a Deus, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que dá ênfase total
as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus que vai prevalecer em tudo. É a palavra de Deus que vai ser o juiz, o ponto de partida, o ponto de chegada. A igreja da comunhão, na comunhão na vertical com o Pai e com seu Filho Jesus. A igreja da comunhão na horizontal com os irmãos. A igreja na comunhão no social. Evangelismo e ação social, caminhando de mãos dadas. A igreja alegre, adulta, a igreja que agrada o coração do Pai. Estamos aqui para isso. Queremos agradar o coração de Deus. Enquanto vivermos na terra, queremos fazer isso, celebrando a ceia do Senhor com alegria, rememorizando a cena do Calvário, cada vez que celebramos a ceia do Senhor, com alegria, com gratidão, com temor, com tremor, de uma forma voluntária, sempre voluntária, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma pressão, como sendo sempre um ato de gratidão, de honra a Deus, de louvor, de adoração, em nome de Jesus. Amém. Oremos um pouco mais a Ele. Curve sua fronte. Você pode ter agora o teu momento com Deus. Aquilo que está no teu coração, aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, você pode então estar expressando a Ele com toda a liberdade. Pai Santo, Pai querido, eu quero te louvar porque só Tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra e o poder. Muito obrigado por esse momento, por essa reflexão simples e rápida que fizemos da Tua palavra, Pai. Oh Deus, grandes são as Tuas obras, admiráveis são as Tuas obras, Senhor Deus. Tu és o Todo-Poderoso, justo e verdadeiro. Tu és santo, santo, infinitamente santo. Senhor, à medida que estamos aqui meditando nas coisas do Senhor, podemos experimentar do Teu gozo, da Tua alegria, da Tua paz. Muito obrigado, Senhor. A Ti tributamos essa manhã toda a glória, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as orações de seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Com sinceridade, com humildade, com reverência, nós estamos na Tua presença. Nesse lugar de cura, lugar da bênção, lugar de acolhimento, lugar da verdade. Obrigado, Pai querido. Queremos conhecer cada dia mais a palavra do Senhor, discernindo sempre a Sua vontade, orando sempre ao Senhor, ó Deus, confiando sempre no Senhor, esperando sempre no Senhor, não nos conformando com este século, mas nos transformando pela renovação da nossa mente. Muito obrigado, Senhor, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós vamos fazer a nossa entrega da nossa oferta nesse momento. Se você trouxe algo para Deus no dia de hoje, eu quero estar orando por você e também por aqueles que estão passando por alguma enfermidade, pedindo a Deus a cura, a restauração completa, em nome de Jesus. E em seguida eu quero estar aqui à frente, orando por você que está aqui no templo, se deseja de uma oração, está com alguma necessidade, pode vir à frente, eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, levante suas mãos para Ele. Pai Santo, Pai querido, eu quero te louvar por cada mantenedor da casa do Senhor, que tem suprido as necessidades desta casa, Pai. Que tem abençoado a casa do Senhor
e tem abençoado a minha casa também. Muito obrigado, Deus. Eu creio que o Senhor há de retribuir abundantemente, ó Pai, de acordo com a tua bondade, com a tua fidelidade e com a tua misericórdia. Pai Santo, eu clamo nesse momento por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Venha teu espírito de cura, derrama do teu azeite, do teu bálsamo, ó Deus, trazendo o teu alívio, trazendo a tua cura completa, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura, que sara as nossas feridas. O Senhor é o Deus que abençoa o nosso pão e a nossa água. É no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós confiamos sempre. É a Ti que tributamos nessa hora toda a glória, toda a honra e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Pai, consagramos a Ti a nossa semana, consagramos a Ti, ó Deus, esses dias de feriados. Oramos, ó Deus, por essa nação, abençoamos os 3 poderes dessa nação, pedimos, ó Deus, que haja paz no Brasil. Ó Deus, vem com Tua graça, vem com Teu poder, vem com a Tua glória sobre esta nação, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada família aqui representada, eu oro por cada lar que está conectado a esta oração nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus.